Essa é uma pergunta que muita gente tem, entretanto, a resposta é simples. Não é uma marca literal, mas uma marca espiritual, porque está em contraste com a marca do crente, que é a presença do Espírito Santo nele. Sim, esse é mais um caso de dramatização profética em que os acontecimentos na vida do profeta ilustravam a relação de Deus com o seu povo. Israel havia se prostituído com outros deuses. É quando nós temos dificuldade em estabelecer qual é a intenção do autor, o que é que ele quis dizer, e isso por falta de informação e uma série de outros métodos que podem nos ajudar. Qualquer que seja a interpretação dos reformados, jamais nós vamos entender aquilo ali como se referindo a um crente verdadeiro, uma vez que a doutrina reformada da perseverança dos santos diz que os crentes não perdem a salvação. Ali fala de alguém que parece crente, mas na verdade não. Essa é uma das passagens reconhecidamente mais difíceis de interpretar, que diz que Jesus, quando morreu, foi pregar aos espíritos em prisão. Qualquer que seja a sua interpretação, devemos evitar o sentido de que Jesus foi literalmente pregar aos que morreram e que estavam no inferno ou aos anjos aprisionados ali. A interpretação que eu acho menos complicada é que Jesus, através do Espírito Santo, pregou através de Noé aos perdidos, aprisionados espiritualmente durante a época do dilúvio. Essa é a interpretação que eu acho menos complicada. Não creio que tenha havido eventos de extinção antes. A Bíblia é muito clara quando diz que o pecado trouxe a morte e a morte se estendeu a toda a criação. Então não houve episódios de extinção antes do pecado. Essa passagem e outras que falam do arrependimento de Deus devem ser entendidas como antropomorfismo ou antropopatismo, que é uma linguagem à semelhança da forma e de sentimentos humanos. É isso mesmo, quando Cristo voltar e houver a ressurreição dos mortos, nós estaremos com ele no tribunal em que ele vai julgar não somente o mundo, mas também os anjos caídos. Que grande privilégio para nós, não é? E que responsabilidade. Tem muita gente que acredita que o milênio é literal. Nós, porém, entendemos que ele é espiritual, que começou com a morte e ascensão de Cristo e assentar-se à direita de Deus no seu trono. Portanto, para nós, Cristo já reina, já tem toda a autoridade no céu e na terra, e ele está reunindo o seu povo, um povo que é espiritual, para que governe com ele o mundo no novo céu e na nova terra. Sem dúvida haverá uma grande tribulação, mas pelo que eu entendo do sermão escatológico de Cristo, a igreja vai passar por ela sim. Não tem nada falando de um arrebatamento da igreja antes da grande tribulação. Essa é uma questão para a qual não tenho uma resposta definitiva, mas eu creio que a leitura do texto bíblico favorece um dilúvio de natureza mundial. Sem dúvida, a Babilônia do Apocalipse se espelha na antiga Babilônia, sua corrupção, e representa o governo, domínio do homem sobre o mundo que vai ser destronado por Deus. No Antigo Testamento, o templo era o local onde Deus se manifestava para o encontro com o seu povo. Uma vez que o povo não queria saber de Deus, ele rejeitava a comunhão com o seu povo e, consequentemente, o templo. Isso, porém, não quer dizer que nós não podemos ter templos hoje onde nos reunimos para adorar a Deus, embora é óbvio, Deus não mora neles e nós não precisamos deles para adorar a Deus. Eu creio que significa um marido participar nos deveres domésticos e, falando uma linguagem bem tranquila, lavar a louça, ajudar a limpar a casa, fazer comida, lavar prato, cuidar de criança e assim por diante. Ah, sim, com certeza. Todos os que forem para o céu se reconhecerão, porque somos irmãos, e não faz sentido Deus apagar a nossa memória depois de nos fazer passar por tudo aquilo que nós passamos aqui nessa vida, não é verdade? A doutrina da eleição é um conceito bíblico, está tanto no Antigo como no Novo Testamento, e deve ser interpretada à luz de outras passagens que falam da soberana escolha de Deus desde a eternidade para aqueles que hão de herdar a salvação. Essa eleição é incondicional, não é baseada em nada que Deus vê ou viu que aquela pessoa haveria de fazer, mas é baseada na simples graça e no soberano amor de nosso Deus. Na verdade, a vinda de Cristo coincide com o arrebatamento. Quando ele vier, o seu povo será arrebatado aqui desse mundo para o encontro com ele nos ares. E aí nós teremos o julgamento final e o novo céu e a nova terra, onde habita a justiça. Bem, Jesus tinha uma bolsa junto com os discípulos, onde aqueles que queriam colaborar para o ministério dele lançavam suas ofertas e talvez dízimos. Mas Jesus recebia ofertas sim. Tinha uma bolsa, inclusive o tesoureiro era Judas. O apóstolo Paulo não precisava ensinar sobre dízimo, porque todos os primeiros cristãos eram judeus e estavam acostumados com essa forma de contribuição que era comum nas sinagogas e no templo também. Não era necessário instruir. Era o tipo de
contribuição. Essa é difícil. Tem alguns que acham que era Cristo numa pré-encarnação, numa cristofania, e outros acham que era um sacerdote cananeu que tinha recebido a revelação extraordinária de Deus. Eu sou pela essa última hipótese. Não sei onde você tirou essa informação, porque eu consultei aqui várias versões, inclusive no inglês e no alemão. Todas dizem amaldiçoa Deus e morre. Não sei dizer, não sou historiador e não estou a par disso aí, mas a gente sempre deve desconfiar dessas tentativas de reescrever a história, especialmente aqueles períodos mais escabrosos e temíveis. Eu entendo perfeitamente. Ainda bem que isso não vai salvar, não é? Quer seja em crianças, quer seja em adulto, o batismo não salva, mas o arrependimento e a fé no Senhor Jesus. Ah, sem dúvida, se você puder aprender hebraico e grego, faça isso, porque o acesso às línguas originais faz toda a diferença nos estudos. Excelente pergunta. Eu procuro estudar o contexto, o escopo geral do livro, procuro estudar as vezes em que ele diz qual é o seu propósito. Às vezes nós temos isso no material que ele escreveu. Esse, inclusive, é um assunto do curso de interpretação bíblica que estaremos lançando em breve. Na próxima sexta-feira eu darei uma aula gratuita ao vivo. Fique atento aqui no meu canal do YouTube. Quando a gente fala sola fide, está apenas dizendo que a fé somente salva, nada mais. Agora, existem outras virtudes, como a esperança e o amor. Contudo, nem a esperança e nem o amor salvam. Elas são resultado da salvação, que é pela fé somente, ok? Não, os dons espirituais são ferramentas que Deus concedeu à igreja para a sua edificação e para o trabalho da igreja no mundo. Sempre haverá dons espirituais na igreja. Entretanto, alguns dons espirituais concedidos no período do Antigo Testamento e no período apostólico tinham a ver com a revelação de Deus, inspiração, para que se escrevesse a Bíblia. Então, nesse sentido, não existem mais. Não existem mais profetas como Isaías, Jeremias, Ezequiel, que podiam prever os atos de Deus na história, atos salvadores de Deus. E nem os apóstolos. Não tem gente como os apóstolos que tinham autoridade, revelação e inspiração. Entretanto, Deus continua a conceder dons espirituais e, atendendo às orações, Ele pode curar pessoas, abençoar pessoas de maneira extraordinária. Ele continua sendo o nosso Deus, mas isso não quer dizer que Ele sempre age da mesma maneira. Nunca tive. A diferença é doutrinária. A diferença é doutrinária. Quem leu a entrevista que eu dei ao Estado, à Folha de São Paulo, verificou que eu estava falando das seitas neopentecostais. Existe uma diferença bem grande entre o pentecostalismo clássico e as igrejas neopentecostais que adotam a teologia da prosperidade. Foi contra essas que eu falei. A única menção que eu fiz no artigo sobre os pentecostais clássicos é que igrejas pentecostais aderiram à teologia da prosperidade. E isso é verdade, mas não são todas. Sim, Satanás, como Lutero disse, é um macaco de Deus e ele imita as obras de Deus. E há poderes ocultos em operação aqui nesse mundo, tentando imitar a Deus. Falsos profetas fazem sinais e prodígios de mentira. Não, porque a salvação quem lhe dá é Deus e quem lhe salva é Deus do começo ao fim. Ele lhe sustenta e ele lhe guarda. Isso não quer dizer que você não tem que vigiar e prestar atenção, para não cair em pecado, mas sempre se arrepender e voltar para Deus. Os protestantes estão unidos nos pontos centrais da interpretação bíblica, e que estão resumidos no credo apostólico e nas grandes doutrinas da reforma protestante. Existe unanimidade entre eles na interpretação da Bíblia. A diferença que existe é em questões secundárias, como, por exemplo, a forma de batismo, a forma da igreja, a questão papel da mulher, dons espirituais, que são questões que não estão relacionadas com a salvação. Os protestantes são livres para interpretar sua Bíblia e ver se os líderes estão falando de acordo com a verdade. O católico romano está preso debaixo da servitude do magistério católico e do Papa. De acordo com aquela história que Jesus contou, quando alguém morre ou vai para o céu ou vai para o inferno, está perfeitamente consciente e não está dormindo não. Ele sabe o que é que está acontecendo com ele. Excelente pergunta. É a interpretação que procura ser fiel ao sentido natural, original e literal do texto, a menos que o texto exija o contrário. Estarei falando desse assunto e de outros no curso sobre interpretação bíblica que vai ser lançado semana que vem. Veja a aula ao vivo que eu vou dar na sexta-feira, ok?